Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado, olhando para as negociações do boi gordo. Numa semana de feriado, a gente tem aí que observar como vai ser a demanda, principalmente por carnes, mas como os frigoríficos estão fazendo a reposição das suas escalas. Quem está comigo agora por telefone hoje é o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender a dinâmica da semana. Uma semana aparentemente mais fria para os negócios, Fernando. Dá para afirmar isso? Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade no Notícias Agrícolas. E sim, uma semana lenta, uma semana com um feriado prolongado, né? Isso acabou quebrando o ritmo das negociações. É natural que seja assim, em função dessa dinâmica. E muitos frigoríficos não abriram preço, mas também não tem um grande interesse de venda do pecuarista nesse momento. Tem alguns pecuaristas, confinadores que ainda estão optando por reter esses animais, apesar dos custos. E o mercado um pouco mais calmo, um pouco mais lento, fraco de negócios no decorrer dessa semana. O resultado disso é que tem uma expectativa de redução ainda maior das escalas, uma redução que já começou a acontecer, ainda em ritmo lento, mas que deve se consolidar com essa semana mais fraca de negócios. Então, Fernando. Exatamente, já fazem alguns dias que o mercado do boi está menos fluido, está apresentando menor fluidez, e os frigoríficos basicamente estão queimando aquela gordurinha que eles conquistaram durante o mês de agosto, aquela frente muito confortável das escalas, a entrada de animais a termo que contribuiu para esse posicionamento das escalas. Então, já vem com esse processo um pouco mais lento de negociação, com negociações mais cadenciadas, um ritmo menos agressivo nas compras, e isso vai se refletindo em escalas um pouquinho mais curtas. Eu diria que para setembro parece pouco provável que a gente veja altas mais agressivas da arroba do boi gordo, mas no decorrer do último trimestre existem bons elementos que justifiquem um otimismo maior. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses bons elementos para o último trimestre, mas antes eu queria entender a reação no atacado. Você me disse que a É. carne está reagindo também, que é um outro ponto importante de acompanhar, Fernando. Ah, com certeza. Das reclamações da indústria nas últimas semanas eram que os estoques de carne estavam muito elevados. E isso também não acontecia apenas para carne. Havia relatos de excedente de farinha de carne no mercado, de sebo bovino, até mesmo de couro, já a gente percebe um volume de oferta maior. Então, todos os derivados do abate de bovinos, os frigoríficos estavam apontando para excedente. Agora, com uma boa reposição entre atacado e varejo na primeira quinzena do mês, o que nós percebemos é um enxugamento desses estoques realmente, com o preço subindo ali da carne bovina. Então, hoje a gente está trabalhando com um atacado, chegou a pegar aí 18,60 no boi casado, hoje estamos trabalhando aí com um boi casado de 18,80, R$ 19, considerando São Paulo como referência. Então, os preços da carne estão subindo, estão se recuperando, o que é um sintoma positivo. Então a gente tem, vamos lá, de um lado, negócios mais frios e as escalas de abate, pelo menos parando de evoluir, em alguns casos até diminuindo. De outro lado, aquele estoque de carne que tinha ali parado no atacado, aparentemente fluindo, porque teve já uma reação nos preços da carne nesse início de mês, o que também é normal para o início de mês, enfim, existe uma demanda normal. Agora, isso vai chegar na arroba, Fernando? Qual a sua expectativa agora para setembro? Oi, Fernando? Falou. Oi, Fernando? Opa, retomamos. Aqui quando o sinal vem, eu diria que é pouco provável que esses preços cheguem na arroba por enquanto, em função exatamente das escalas de abate que ainda tendem entre 7 até 9 dias úteis, de acordo com a indústria. Temos uma ou outra indústria com uma programação bem mais confortável, com escalas bem mais adiantadas, mas parece pontual. Tá? De qualquer maneira, eu diria que o movimento de alta mais consistente tende a acontecer ali a partir do mês de outubro. Aí vai ter uma preparação da indústria para atender as festas de final de ano, tem um potencial de consumo muito bom nesse período e exportações que estão simplesmente espetaculares.
para setembro eu vejo menor possibilidade de reação dos preços da arroba de uma maneira mais consistente. Muito bem, então vamos entender esse último trimestre, né? Por que ele é importante para o setor, Fernando? Você me disse que tem pontos importantes aí que podem dar força aí para as negociações, enfim, para os resultados, né? Que fatores são esses e como é que o pecuarista pode aproveitar desse momento? Bom, vamos começar pelo seguinte, né? As exportações de carne bovina seguem espetaculares. Contabilizamos um agosto em que o Brasil arrecadou 1,2 bilhão de dólares só de carne bovina in natura, sem contabilizar a carne bovina industrializada. E além disso, nós temos também que considerar uma demanda doméstica que tende a atingir seu ápice nesse período. Estamos falando aí de as festas de final do ano, a entrada do 13º salário, a Copa do Mundo que nesse ano acontece nesse período. Então temos um bom otimismo, tem justificativa para crer que a arroba do boi gordo tende a subir de preços novamente. Então existe um bom potencial de consumo para esse período que tende a motivar a alta das cotações. Mercado futuro já sinaliza isso, Fernando, ou ainda não? O mercado futuro hoje está trabalhando um pouquinho pressionado, principalmente nos contratos de outubro a dezembro, estava trabalhando no vermelho, desde a última indicação que eu acompanhei ali na tela, e trabalhando com essa situação do mercado físico que ainda aponta para frigoríficos bem confortáveis nas escalas de abate, com uma situação ainda tranquila nesse posicionamento, e por conta disso, os futuros ainda operam no vermelho. Mas, de qualquer maneira, a partir do momento que o mercado começar a sinalizar para situações diferentes, o mercado futuro começa a reagir também, começa a acompanhar esse movimento. Tá? O importante é mencionarmos aqui que os elementos para de otimismo eles são bastante sólidos nesse momento. Tem potencial realmente para que a reação dos preços aconteça nesse último trimestre. Então, é bem interessante mencionar isso. Isso do ponto de vista da demanda. E do ponto de vista da oferta, podemos ter alguma surpresa aí? Bom, do ponto de vista de oferta, este ano é um ano de crescimento do volume de animais abatidos. Os dados do IBGE saíram essa semana, inclusive, sinalizando para o aumento do abate de matrizes. Isso é aquele velho sintoma que nós já comentamos em algumas oportunidades, que indicam aí na mudança do ciclo pecuário com uma oferta maior de animais de reposição e o pecuarista ampliando o descarte de matrizes. Então, a gente está 2022 tem sido um ano de transição nesse sentido e 2023 efetivamente será um ano de volume ainda maior de oferta de animais terminados, ou de animais de reposição e maior descarte de matrizes. O que acontece no último trimestre do ano é que realmente há uma tendência por crescimento desses abates, então do ponto disso vai ser um limitador para altas mais agressivas da arroba do boi gordo. Boa, Fernando. Vamos ficar de olho, então. Ainda não é para setembro uma virada de chave, quem sabe apenas ajustes ou pelo menos uma parada aí, maior da pressão, mas a gente já vê fatores que justifiquem aí uma virada de tendência aí para o mercado. A própria redução das escalas de abate, o próprio enxugamento dos estoques de carne e a reação nos preços da carne já acontecendo no atacado. Enfim, alguns sinais de que uma mudança está para acontecer e o Fernando está dizendo que essa mudança muito provavelmente aconteça e comece a chegar a partir de outubro e se fortaleça ao longo do último trimestre. Certo, Fernando? É exatamente isso. Essa leitura que nós fazemos. Setembro é um mês um pouquinho mais complicado. Até essas escalas de abate darem uma encurtada, efetivamente, o frigorífico vai continuar trabalhando ali com alguma tranquilidade, com algum conforto. Agora, a partir de outubro, com esses elementos de demanda, com a necessidade da indústria para se preparar para esse período de ápice do consumo, com exportações, com a China também preparando para atender sua demanda no novo lunar, então o último trimestre tem realmente muitos elementos que justificam essa recuperação dos preços da arroba. Boa. A gente vai ficar de olho nisso, Fernando. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Valeu, até a próxima.
Tá aí Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de que sinais já mostram aí uma virada de tendência para a arroba do boi. Talvez ainda não chegue nos preços da arroba, mas já começaram a chegar, por exemplo, nos preços da carne no atacado. Vamos aos números de andamento das negociações lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. Você acompanha comigo na tela. Outubro, R$ 306,50, hoje caindo 0,18%. Novembro, R$ 311,80, caindo 0,51%. Dezembro, R$ 313,80, uma queda de 0,32%. Janeiro, sem negócios no dia de hoje. Indicador CPEA fechou o dia de ontem, dia 5, a R$ 314,95, uma alta de 1,51%. São os números do mercado do boi aqui para que você possa entender toda a movimentação e entender o que está acontecendo nesse momento com a precificação principalmente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.